Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade do nosso programa de práticas pedagógicas com tecnologias educacionais. Essa atividade é uma imersão rápida da Google para educadores no Amazonas. Eu sou o professor Eberson Cardoso e vou conduzir esse bate-papo especial que nós vamos ter hoje aqui com uma representante da Google, que vem falar um pouquinho mais para a gente sobre inteligência artificial, né? Esse assunto que está no momento, que todos os professores estão aí com vontade de aprender cada vez mais sobre inteligência artificial e ver de que forma essa nova tecnologia pode contribuir com as nossas práticas escolares aí dentro da sala de aula ou dentro da escola também, né? Então, vamos lá, turma, olha só, vamos ver aí qual é o tema desse nosso encontro de hoje. Esse nosso primeiro encontro de hoje é o Gemini e a anatomia de um prompt. Isso mesmo, a gente vai falar aí sobre como construir um prompt para ser usado dentro do Gemini, que é a inteligência artificial da Google, né? Olha só, esse encontro ele faz parte do programa de práticas pedagógicas com práticas escolares. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, por meio da Gerência de Tecnologias Educacionais do Centro de Mídias e Educação do Amazonas, realizará a imersão rápida Google para Educadores no Amazonas. E nós vamos ter aí ao todo 3 encontros online até o final do ano para discutir aí essas novas tecnologias que a Google está trazendo aí para educadores no Amazonas. E quem é o público-alvo deste nosso encontro, pessoal? Olha só, o público-alvo são professores da rede estadual de educação de ensino, ou seja, todos os professores aí da rede estadual estão convidados, é o público-alvo para poder participarem, interagirem com a gente aí no chat, para descobrir o que, como essas novas tecnologias podem contribuir com as suas atividades dentro da escola. Mas o convite também é estendido a toda a comunidade escolar, tanto gestores como pedagogos, como o pessoal da secretaria, todos estão convidados, porque a gente vai ter vários recursos interessantes para serem apresentados. A carga horária é de 3 horas e o objetivo é mobilizar para o uso da inteligência artificial e a ferramenta Gemini para a educação nas práticas escolares da rede estadual de ensino do Amazonas, certo? Então, como eu falei, nosso público-alvo são os professores, mas o convite se estende para toda a comunidade escolar, passando ali pela gestão, pelos pedagogos, por que não a equipe da biblioteca, enfim, toda a comunidade escolar está convidada a participar. Compartilhe depois esse vídeo com os colegas que não puderem assistir neste momento, compartilhe com toda a comunidade escolar, porque hoje nós vamos aprender bastante aí sobre como produzir um prompt, como utilizar esse prompt. E aí a gente tem como convidada uma pessoa muito especial que vem participar com a gente hoje, que é a Aline. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Prazer dividir esse palco aqui contigo, Emerson. Olha só, pessoal, a Aline Silva, ela trabalha como gerente de contas para o setor público da Google for Education, com secretarias de educação e instituições de ensino superior, para levar o melhor da tecnologia educacional do Google para os seus professores e alunos. A Aline trabalha com a educação na Google já tem 7 anos e tem como objetivo ajudar líderes a construir um legado para suas instituições. Formada em turismo, trabalhou no ramo de hotelaria por 6 anos, é apaixonada por pessoas e na construção de relacionamentos reais e profundos. Embora a educação seja seu principal foco, a Aline também gosta de trilhas, gatos, séries de ficção científica e idiomas, sendo fluente em inglês, espanhol
e em libras. É isso aí, Aline. Então, seja muito bem-vinda. Estamos todos ansiosos. Eu acho que o Amazonas inteiro está ansioso. Todos os professores estão ansiosos aí para aprender um pouquinho mais, acessar aí todo esse conhecimento que você vai compartilhar com a gente agora sobre a anatomia de um prompt. Agora eu deixo com você, Aline, que é a nossa estrela, e eu retorno daqui a pouco. Muito obrigada, Eberson. Bom, pessoal, vamos lá, então, né? Eu estou aqui hoje, então, para poder falar e compartilhar um pouquinho sobre o que é o Gemini, né? Pode chamar de Gemini, Gemini, tanto faz, né? O nome é em inglês, né? A gente chama de Gemini, mas você pode aí usar qualquer outro formato, tá? Bom, só para poder, acho que balizar um pouco do conhecimento, né? Aquilo que a gente chama de prompt, ele nada mais é do que a palavra em inglês para comando, tá? E o comando é a forma como a gente, né, seres humanos, nos comunicamos com a inteligência artificial. Qualquer inteligência artificial que você esteja utilizando, Gemini ou não, você conversa, você se comunica através de um comando ou um prompt, que é essa arte aí, né, de você falar em linguagem natural, né, ou seja, a nossa linguagem, você não precisa falar de forma aí rebuscada e buscar grandes palavras, né, solicitando que a inteligência artificial execute uma tarefa muito específica, tá? Antes da gente entrar aqui em algumas demonstrações de uso do comando diretamente na inteligência artificial, eu quero mostrar esse slide aqui, que fala um pouquinho a respeito dos componentes, tá? Para quem teve a oportunidade de ver o treinamento que eu já fiz gravado, né? Eu falo um pouquinho a respeito disso daqui, mas eu quero também trazer a oportunidade de falar aqui nessa transmissão, de novo, reiterando, né, a importância da gente trazer aí alguns componentes que são chaves dentro dessa comunicação com a inteligência artificial, tá? O primeiro passo, então, a primeira etapa é a gente determinar um papel, né, que é a persona. Ou seja, a gente determina um personagem para a inteligência artificial, literalmente assim, né? A gente fala ali pro chatbot, para a inteligência artificial, o que é que a gente espera que ele seja, né, a partir desse momento para que ele possa criar. Então, por exemplo, você informa, né, você como um professor fala, olha, a partir desse momento você é um professor do 3º ano especializado em português, né? Você definiu ali a persona desse chatbot, tá? O segundo componente muito importante é a tarefa, tá? Então, descrever a necessidade em detalhes é muito importante. O quão mais específico você for, melhor, tá? E não sintam-se acanhados em dividir esse comando aí em várias partes, né? Então, pode ser, né? Você pode escrever um texto muito mais longo, contanto que a sua tarefa ela esteja muito bem detalhada, né? Então, por exemplo, aqui eu, como um professor, né, de 3º ano especialista em português, eu preciso criar um plano de aula dividido em 3 aulas aí, com duração máxima de 5 horas, né? E eu coloco ali a maior quantidade de detalhes possíveis, tá? Qual que é o formato? É o meu terceiro componente, tá? Então, é muito importante que você detalhe a forma, né, a apresentação que você quer desse resultado. Você precisa de um documento, você precisa de uma planilha, você precisa de uma imagem, de um vídeo, né? Como que você quer que esse plano de aula seja executado, né? Aqui no exemplo, a gente está falando de um plano de aula, muito melhor seria que ele estivesse, por exemplo, em um documento. E eu posso falar aqui que eu preciso de um documento em 3, 5, 10, 15 páginas, por exemplo, tá? O quarto componente é o contexto, né? Então, quanto mais contexto eu puder dar, principalmente em relação às restrições que eu tenha, melhor, tá? Então, é importante, né? Não incluir informações ali sensíveis, né? Confira o que você pode compartilhar com segurança, né? Aqui dentro do contexto,
Mas, por exemplo, você pode colocar ali como uma restrição que dentro do meu plano de aula eu não quero usar, por exemplo, nenhuma referência a atualidades. Eu preciso trabalhar só com um contexto específico, histórico, né? Por exemplo, tá? Então, esse contexto ali, ele é muito importante, principalmente para a gente começar a funilar o resultado que a gente vai ter. Um outro ponto muito bacana é, se você tiver exemplos, né? Assim, não é relevante, mas é adicional, assim, é um ponto importante, interessante, né? Se você colocar ali quais são, por exemplo, as suas ideias iniciais, alguns trabalhos anteriores, estilo de escrita, né? Então, assim, esses 5 componentes aqui, óbvio, eles não são obrigatórios, né, a serem trabalhados em todos os seus comandos, mas é bem interessante e vai tornar o seu prompt muito mais completo, muito mais robusto e, principalmente, vai garantir que a resposta que você obtenha seja mais próxima daquilo que você realmente quer, né? Eu costumo dizer que se você não sabe o que você quer pedir, qualquer resposta vai te atender, né? Qualquer resposta aí, por mais genérica que seja, ela vai responder a sua pergunta, mas não necessariamente ela vai ser o que você quer ou o que você precisa, né? A gente acaba escutando assim bastante, né? Ao longo desse tempo, eu ouço bastante, né? Muitas pessoas chegarem para mim e falar: a inteligência artificial ela não me dá o que eu peço, né? E aí a gente tem que trazer para um ponto anterior, né? Que é analisar o que você está pedindo, né? O quão específico, o quão detalhado, o quanto de contexto você está dando para essa inteligência artificial para garantir que ela traga exatamente o que você precisa, tá? Eu gosto bastante de usar como exemplo um exercício, né? Que é, por exemplo, você instruir uma criança a fazer, por exemplo, um pão com manteiga, né? E assim, pode ser ali muito básico, muito simples esse exercício, né? Mas a partir do momento que você sai, né, da ideia de como que eu vou instruir e garantir que uma criança seja capaz de seguir as minhas instruções, ela sabe qual que é o pão que ela precisa pegar, qual que é a manteiga, se ela precisa de uma faca com ponta, sem ponta, onde que ela pega essa faca, qual que é a manteiga, qual que é o tipo de pão que ela tem acesso. É um exercício ali muito simples, mas que principalmente para a gente trabalhar na sala de aula com essa ideia de entender o que é os comandos, né? Ou como a gente comanda, né, uma outra entidade a fazer uma ação que a gente espera, torne muito claro a importância de você ser muito detalhista, tá? E aí agora eu quero entrar em uma demonstração aqui ao vivo, né, de algumas funcionalidades, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela agora. Essa aqui é a minha tela do Gemini, né? Ou Gemini, tanto faz, né? Vocês vão reparar aqui que eu estou utilizando uma conta, ela é uma conta institucional, mas ela é a minha conta de teste, né? Ela não é a minha conta aqui, @Google, por exemplo, né? É uma conta que a gente usa para testar algumas funcionalidades. Outro ponto importante, ela está aqui como Pro, porque essa minha conta é uma conta paga, mas todas as funcionalidades que eu vou demonstrar aqui hoje, elas estão disponíveis gratuitamente, tá? Eu não vou mostrar nada que todos vocês, educadores, né, com as suas contas institucionais aí da Secretaria de Educação do Amazonas, não tenham acesso. Então, assim, tudo que eu mostrar aqui, todo mundo vai ter acesso e vai conseguir reproduzir da mesma forma como eu estou fazendo aqui, tá? Então, assim, a primeira interação, então, que a gente tem, né, quando a gente abre aqui o Gemini, e só para deixar claro, para a gente ter acesso ao Gemini, a gente vem aqui nesses 9 pontinhos, ou como eu costumo chamar, o chocolatinho, tá? E aí você vai ter acesso ao Gemini aqui. É só clicar em cima que você já está nessa página onde você pode conversar com a inteligência artificial generativa, tá? E eu vou colocar aqui um prompt bem simples, que eu tinha pedido ajuda anteriormente para o professor Eberson me ajudar a montar, tá? Então, um ponto, assim, que
está preocupando bastante os educadores nesse momento, né? Quer dizer, depende, assim, tem algumas redes que já passaram por essa pequena dor, né? Outras ainda estão em processo, que é o SAEB, né? Então, vamos colocar aqui uma atividade e pedir para a inteligência artificial nos ajudar a montar uma prova de preparação para o SAEB, né? Mas eu quero fazer com uma temática mais divertida, uma temática diferente, tá? E aí o professor Emerson sugeriu que a gente fizesse, né, questões de histórias do SAEB, mas com a temática do cangaço, tá? Então, assim, eu fiz um prompt aqui muito simples, tá? Eu só falei, eu gostaria de fazer com os meus alunos uma prova de preparação do SAEB, e eu não falo sobre métricas, nada disso, porque eu entendo que, a partir do momento que eu falo que eu quero fazer uma prova de preparação do SAEB, a inteligência artificial vai buscar todas as informações, todo o contexto necessário na internet e me trazer essas informações. E eu vou pedir aqui para ele criar, tá? Vocês viram que eu não precisei clicar em nenhum botão extra, ativar nenhuma funcionalidade, nada disso. Eu coloco o comando, peço para ele criar. Vai demorar aqui só o tempo da minha internet, né? Então, eu tô com a internet aqui talvez um pouquinho lenta, por isso que ele demorou um pouquinho a criar, tá? E aí, abre esse painel lateral aqui e ele começa a criar para mim questões, tá? E o que é o mais bacana, né? Ele já cria dentro do tema que eu pedi, né? E como eu falei aqui, né, que eu quero questões da matéria de história, né? Então ele traz aqui, por exemplo, já o enunciado da questão, as minhas questões, né? As questões alternativas e o mais bacana, mostrar dica, tá? Então, assim, essa aqui é um exemplo de atividade que está pronta, ele gera automaticamente para mim 10 questões, e você, como educador, por exemplo, você pode copiar essas questões e jogar no Google Formulários, por exemplo, para poder distribuir isso para a turma, tá? Se a gente estiver falando, por exemplo, em um cenário em que a turma tem acesso a computadores, né? Tá, por exemplo, dentro do laboratório, você pode colocar, né? Você, como educador, pode colocar para cada aluno fazer o seu próprio simulado. E qual que é mais bacana, né? Isso daqui está totalmente trabalhável, né? Então, aqui, eu não vou testar os meus conhecimentos, tá, sobre o cangaço agora, para eu não passar vergonha. Então, assim, eu vou responder aqui de forma aleatória, só para vocês verem como que aparece para a gente isso no final, tá? Então, eu venho aqui, eu respondo, acertei de primeira, uau, né? E aí, ele me dá aqui um pouco de contexto a respeito da pergunta que eu acertei, né? Vou passar, acertei a segunda também de forma aleatória, né? Poxa, errei a terceira, né? Então, assim, essa terceira questão eu errei e ele já traz para mim. Não era bem isso, né? Me fala qual que é o contexto e, mais importante, ele já me diz qual que é a resposta correta, tá? Eu vou avançar aqui rapidamente para eu mostrar para vocês como que aparece. Nossa, gente, eu estou acertando muitas questões de forma aleatória, que curioso. Tá? Então, assim, eu acertei aqui, meu teste foi concluído, eu acertei 5 das 10 questões, né? Minha taxa de acerto foi de 50%. E aí ele me traz aqui um resumo dos meus principais pontos fortes, né? E descubra as áreas que você pode focar, e aí eu posso clicar aqui em analisar minha performance, mas eu quero mostrar um ponto super importante, que são os cartões didáticos, tá? E se vocês repararem, eu estou só passando meu mouse em cima desses ícones, né? E eles são todos clicáveis, né? E a partir do momento que eu clico, por exemplo, em cartões didáticos, ele já vai automaticamente criar para mim alguns cartões para poder me ajudar a estudar sobre esse tema, né? Então, ele cria aqui automaticamente, se eu não me engano, são 20 ou 30 cartões, né? E quando eu clico aqui, ele me traz mais contexto a respeito desse tema, tá? Então, assim, gente, quando a gente pensa, né, na inteligência artificial aqui, não só como um aliado do professor para poder criar simulados, né, mas aliado do aluno para ajudá-lo na produção, no estudo de conteúdos, né, e de forma ali muito mais palatável, né? Então, por exemplo, os cartões didáticos é algo muito simples, né? Que é feito ali com perguntas rápidas. E tudo isso você faz em questão de segundos, tá?
Eu quero mostrar uma outra funcionalidade aqui, que é a possibilidade da gente fazer. Isso eu mostrei aqui, né, de um ponto de vista mais subjetivo, né? Então, uma matéria, por exemplo, de português, você pode fazer de história, de algum outro tema, tá? De filosofia, por exemplo. Eu quero mostrar agora a possibilidade da gente fazer algo com algo mais direto, tá? Então, eu tenho aqui, isso aqui é o meu Drive, né, onde eu armazeno os meus arquivos. Eu tenho aqui uma atividade de matemática agora, tá? Então, vocês podem ver que é um PDF, né, é um arquivo de PDF. Eu tenho aqui 30 páginas desse meu PDF. E aí aqui eu tenho uma atividade, tá? Então, o meu aluno, ele recebeu uma equação e aqui eu tenho a minha resposta. E cada uma das minhas páginas tem a resposta de um aluno, e aí vocês podem ver que, assim, cada uma está com uma letra diferente, exatamente para poder dar a sensação realmente de que o aluno escreveu isso e me entregou essa atividade. E eu, como professor, né, professora de matemática, eu vou corrigir isso daqui. Só que eu quero pedir ajuda da inteligência artificial para poder me ajudar a corrigir essa atividade, tá? Então, eu vou vir aqui no Gemini, eu vou clicar aqui no mais, em adicionar arquivos, tá? E aí eu posso ou enviar arquivos ou adicionar diretamente do meu Drive. Eu vou vir aqui no meu Drive, pegar essa atividade, inserir. E aí aqui eu vou caprichar um pouco mais no meu prompt para poder pedir e garantir que eu tenha um resultado exatamente do jeito que eu quero, tá? Qual que vai ser o meu prompt aqui? Persona, sou uma professora de matemática do 8º ano, tá? Tarefa. No seguinte PDF, eu tenho as atividades de 30 alunos do ensino fundamental sobre funções de primeiro grau. Eu gostaria de uma avaliação de cada uma das atividades, uma classificação do tipo de erro, uma nota e um feedback individual para cada um dos alunos, tá? Formato. Eu preciso que você gere para mim uma tabela com as seguintes colunas: nome do aluno, avaliação descritiva, classificação do erro, nota de 0 a 10, feedback individual. Pode me ajudar? Esse daqui é um exemplo de prompt com vários componentes, tá? Então, eu tenho a persona, eu tenho a tarefa, eu tenho o formato e eu tenho, inclusive, as colunas que eu quero que estejam na tabela, tá? Eu mando isso daqui para o Gemini e peço para ele executar, tá? Então, ele vai me trazer aqui a resposta. É um prazer avaliar a avaliação dessas atividades. Ela me traz qual que é a resolução correta dessa atividade. E aí, ele começa a montar para mim a tabela, tá? Tá montando aqui. Vai, de acordo com a sua internet, né? Mais rápida ou mais lenta. Ele vai demorar um pouquinho mais ou menos, tá? Mas ele tá montando. E aí, né, fica a pergunta. Beleza, eu tenho essa tabela, né? Mas o que eu faço com essa tabela aqui pronto? Né? E aí a gente vem para esse botãozinho mágico que a gente tem aqui no Gemini, que é o exportar para as planilhas, tá? Quando eu clico aqui nesse botão, ele automaticamente, aqui embaixo, ele está criando a planilha e ele já criou. Nova planilha criada, eu clico, ele vai abrir uma planilha, tá? Essa daqui é a planilha criada. Claro, calma, né? Ela tá aqui com... Eu vou precisar dar uma editada nas colunas para poder facilitar a minha leitura. Eu já tenho aqui uma versão, que eu costumo dizer que é a minha versão Ana Maria Braga, né? De chegar com o bobo pronto aqui, tá? Então, eu tenho essa minha versão aqui da tabela já pronta, onde eu colori algumas colunas para poder facilitar a visibilidade. Mas é a mesma tabela, tá? E o que é bacana aqui? Né? Então, ele veio exatamente com as tabelas que eu pedi, e olha que legal aqui a análise que ele faz da atividade da Ana Beatriz, tá? A aluna iniciou a resolução corretamente, isolou o termo, no entanto, cometeu um erro na etapa seguinte. O erro dela foi de cálculo. Ana, super bem, isolou o X corretamente, o que aconteceu foi um pequeno engano na hora de subtrair. Revise essa parte, próxima vez você irá acertar. O Gabriel, ele já não teve erro, né? Ele seguiu todos os passos de forma correta. Qual que é o feedback dele? Gabriel, parabéns. Você resolveu a equação perfeitamente, mostrou o total domínio do conteúdo. Continue assim. E a gente tem aqui, né,
qual que é o tipo de erro, né? Sem erro, se foi um erro de conceito, se foi um erro de cálculo, qual que é a nota e o feedback individual para cada um desses alunos. Claro, é muito importante que você, como educador, né, eu como professora de matemática, eu cheque, eu leia isso daqui, eu garanta que o que a inteligência artificial trouxe está correto, tá? Mas uma atividade aqui que eu demoraria talvez 2, 3 horas para poder corrigir essas minhas 30 atividades, está pronta em apenas alguns minutos, tá? Bacana, né? Bom, eu quero mostrar aqui mais uma possibilidade de correção usando uma outra funcionalidade do Gemini, tá? Antes, deixa eu mostrar aqui, trazer um contexto de outra atividade para ser corrigida. Agora, a gente tem essa redação aqui, tá? Então, vocês podem ver que essa é a foto de uma redação real, tá? Ela não está ali, a qualidade não está muito boa, né? Então, assim, dá para ler, mas com um pouco de dificuldade. A letra da pessoa que escreveu isso daqui é uma letra ótima, né? Tá super bonitinha. Mas a gente vai fazer o teste e pedir para o Gemini corrigir essa redação aqui, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Uma outra funcionalidade do Gemini chamada Gem. O Gem, ele é um chatbot que você consegue programá-lo para ações repetitivas, tá? Então, por exemplo, ao invés de toda vez eu precisar escrever um prompt, um comando super completo, pedindo para ele fazer a correção de uma redação, eu vou programar esse chatbot e falar: você vai agir sempre nesse formato, você vai sempre corrigir as redações de acordo com esses critérios. E ele sempre vai agir assim, tá? Como que eu faço isso? Eu venho aqui nessas 3 linhas, ou a bolachinha, como eu chamo, né? E aí a gente tem aqui, ó, veja alguns gems, tá? Cliquei, eu vou ter acesso a essa página aqui, onde eu posso criar um novo gem, tá? E eu vou mostrar para vocês como é fácil a gente programar esse chatbot. Eu vou dar um nome aqui para ele, e como vocês podem ver, assim, eu já tinha uma versão ali pronta, mas eu quero mostrar para vocês como é fácil criar um novo. Corretor de redação do Enem. Eu vou pedir para ele sempre corrigir seguindo os critérios do Enem, tá? Então, assim, você é um professor que faz correções de redações do Enem, seja gentil, dê feedbacks, avalie a gramática. Eu coloquei aqui um prompt muito simples, tá? E aí, de novo, como a gente está falando aqui, é importante a gente ter um prompt robusto e detalhado, tá? Então, como eu estou sem criatividade, eu vou apertar nesse botãozinho aqui e eu vou pedir para usar o Gemini para reescrever essas instruções, tá? E aí, vejam aqui a mágica disso daqui acontecer, que é eu dando instruções simples, ele me traz instruções mais detalhadas, e aí eu posso trabalhar, aumentar ou diminuir, cortar algumas coisas, alguns itens aqui, tá? A minha internet não me ajudou, deixa eu abrir esse daqui, que é o que eu já tenho pronto, para mostrar para vocês. Deixa eu aqui editar. Essa daqui são as instruções detalhadas que o Gemini me ajudou a escrever, tá? Você é um professor corretor de redações do Enem, corrija as provas e dê notas e feedback, seja gentil. Quais são os propósitos e as metas? Atuar como um avaliador de redações, fornecer uma nota detalhada para cada competência, e o mais bacana, eu nem falei para ele que tinha competências, que era para seguir A, B ou C, né? Eu simplesmente falei que era para seguir os critérios do Enem, mas ele vai lá na internet, busca essas informações e traz para mim de que o Enem ele é avaliado por competências, né? Sendo que cada competência varia de 40 a 200 pontos, totalizando 1.000 pontos ao final,
tá? Então, ofereça feedback detalhado, mantém um tom de comunicação gentil, ele fala dos comportamentos e das regras, né? Então, analise o texto fornecido pelo usuário, confirme que o texto está no formato dissertativo argumentativo, processo de correção, avalie a redação estritamente baseada nos critérios de correção do Enem, competência C1 a C5, né? Apresente a nota para cada uma dessas competências, né? E aqui ele fala um pouco a respeito de cada uma delas. Após a avaliação das competências, apresente a nota final, ofereça um feedback geral introdutório, detalhe o feedback, realize as correções gramaticais. Então, assim, ele me trouxe aqui uma quantidade de detalhes muito maior, tá? E como eu falei, eu posso vir aqui e alterar, mudar, né? Então, eu vou colocar aqui que eu quero que ele use uma linguagem, ao invés de formal, mais coloquial. Técnica, profissional, então técnica, mas mantenha um tom ali profissional, tá? E mantenha um tom acolhedor, seja paciente, detalhista, pronto, tá? E eu atualizo ou crio esse prompt aqui, esse Gemini, esse Gem novo, e aí, a partir desse momento, eu inicio uma nova conversa, tá? Então, assim, ele vai aparecer da mesma forma como ele aparece, né? A escrita para você interagir diretamente com o Gemini. A diferença é que você agora tem um título, né? Porque você está trabalhando dentro de um ambiente fechadinho, que é o Gem, tá? Então, eu vou mandar aqui o meu arquivo, a minha redação, tá? Vou mandar aqui, e eu não preciso nem escrever nada, eu não preciso mandar num prompt nada disso, porque ele já está programado para poder agir sempre nesse formato, tá? A partir do momento que eu mando o arquivo, ele já começa a fazer a correção para mim, tá? Então, ele fala aqui, ó, que o tema que eu abordei é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, ele traz a correção detalhada por competência, tá? Então, a análise, a nota atribuída nessa competência e o feedback dessa competência. E ele faz isso para cada uma das minhas competências, tá? Aqui no final, ele vai trazer para mim a nota final e as considerações. Eu tirei 880 pontos nessa redação, que é um número, uma boa nota, né? E aí ele me traz um feedback geral e um encorajamento, né? Então, para o próximo treino, concentre-se em 2 pontos cruciais. Na gramática, revise as regras da crase, e na proposta de intervenção. São os 2 pontos aqui que ele trouxe, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo simples, né, de você usar, por exemplo, as regras do Enem, mas pensa nas possibilidades de você treinar um chatbot para fazer correção de acordo com uma rubrica específica, por exemplo. Isso é totalmente possível, tá? Quero mostrar aqui, então, uma outra possibilidade de você trabalhar usando comandos, mas de uma forma um pouco mais divertida, tá? Vamos passar para uma outra funcionalidade do Gemini, tá? Voltei aqui para a minha página inicial do contexto, né? E eu vou ter aqui esse botão aqui chamado ferramentas, tá? Quando eu clico aqui nas minhas ferramentas, eu vou ter acesso a algumas funcionalidades do Gemini que você pode ativar para garantir que ele trabalhe de uma forma específica, tá? Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas e focar em uma só que eu quero mostrar aqui para vocês como que funciona, tá? Eu só preciso clicar para poder ativar essa funcionalidade, tá? Então, por exemplo, o aprendizado guiado, ele é muito bacana para poder ajudar no estudo de conteúdos, tá? Então, quando essa funcionalidade está ativada, o Gemini, ele não te dá uma resposta direta, ele te guia no aprendizado, tá? Então, ele vai trazendo informações, fontes e ajudando a construir a sua linha de pensamento para chegar no resultado final ou na resposta final, tá? É uma forma muito legal e muito bacana de trabalhar a inteligência artificial com alunos, por exemplo. O Deep Research, ele é voltado para pesquisas acadêmicas, tá? Então, quando eu tenho isso daqui ativado, eu consigo enviar arquivos e pesquisar fontes específicas dentro da internet
E o Gemini, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai montar para mim um plano de pesquisa, tá? Então, eu como educadora, pensando ali em construir, por exemplo, uma tese, ou eu estou simplesmente fazendo uma pesquisa mais profunda para construir algum material, o Deep Research é o ideal, porque ele só vai trazer resultados para mim de fontes confiáveis e ele lista para mim todas as fontes, tá? Então, você já tem ali a sua bibliografia pronta ao realizar uma pesquisa com essa funcionalidade ativada, tá? De novo, gente, tudo isso aqui que eu estou mostrando está disponível para todo mundo de forma gratuita, tá? O View, ele é a nossa ferramenta para geração de vídeos, tá? Então, você pode colocar um comando simples aqui e pedir para gerar um vídeo do zero. Ele gera vídeos de 8 segundos no máximo, tá? Mas soltem a criatividade. Assim como a geração de imagem, né? Então, vocês podem ver até que tem um desenho aqui de uma banana, porque é o nome da nossa tecnologia, Nano Banana, tá? Então, ele é usado para poder gerar aí imagens em alta resolução, tanto imagens novas quanto alteração de imagens já existentes, tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês é a funcionalidade do Canvas, tá? O Canvas, diferente da ferramenta que já existe e que não é do Google, tá? Esse daqui é o Canvas que te traz a possibilidade de trabalhar numa tela em branco, né? Assim como um Canvas, tá? Essa é uma funcionalidade pensada para te ajudar a programar e a criar código do zero sem saber codificar, tá? Então, você pode criar aqui, por exemplo, jogos, sites e aplicativos, tá? E aí a inteligência artificial vai codificar isso daqui tudo para vocês, tá? Eu tô vendo que a minha tela parou de ser transmitida. Pronto. Já tô finalizando isso aqui, acho que mais uns 5 ou 10 minutinhos, tá? A gente finaliza essa demonstração aqui, tá? Como que eu trabalho com Canvas? E aí eu vou pedir para ele gerar um exemplo aqui bem específico, tá? Para essa live aqui, tá? A primeira coisa que eu vou pedir é: descreve para mim o jogo Show do Milhão. Aquele jogo, né? Silvio Santos, que tinha ali as perguntas e respostas, né? Então, valendo pontos e valendo dinheiro, né? Então, assim, Show do Milhão é um famoso game show de perguntas e respostas, popularizado pelo apresentador Silvio Santos, do SBT. Como que funcionava? Perguntas, respostas, se você tinha tempo, você podia parar, né, ou arriscar. Você tinha a possibilidade de ter algumas ajudas, né? Pulos, cartas universitários. Ele descreveu aqui para mim o jogo, tá? Eu vou vir aqui agora, vou ativar o Canvas e vou mandar o seguinte comando: cria para mim um jogo nesse formato, mas com perguntas do Enem. Só isso. 2 prompts, né? 2 comandos simples. Eu pedi para ele escrever o jogo, eu pedi para ele criar um jogo para mim, tá? E aí ele vai começar a criar esse jogo para mim, tá? Gente, isso daqui para mim é sopa de letrinhas, tá? Eu não sei programar, eu não sei codificar, não sei fazer nada disso, mas ele está criando aqui. Eu vou deixar ele criando isso daqui e vou mostrar para vocês a minha versão que já está pronta, tá? Porque como ele está criando um jogo do zero, ele demora um pouquinho para poder criar isso, então eu peço que vocês testem aí na casa de vocês, tá? Esse daqui é um formato que eu já tinha feito, tá? E aí vocês veem que eu tenho aqui o mesmo prompt, escreve para mim. E aí depois eu mandei aqui um outro prompt pedindo para ele gerar para mim um jogo nesse formato. Quando eu clico aqui em código, ele está aqui, o código do jogo que ele gerou para mim. E aí quando eu clico em prévia, ele está o jogo totalmente jogável, tá? Deixa eu diminuir aqui a tela um pouquinho, só para vocês terem acesso à visibilidade da tela, tá? Jogo do milhão do Enem. Eu clico em iniciar o jogo, eu já tenho aqui a minha primeira pergunta. Em geologia, qual que é o nome do processo de desgaste, transporte e decomposição de sedimentos, né? Vou colocar aqui erosão. Já passei para a próxima pergunta. Eu posso eliminar perguntas, né?
já respondi errado, não vou conseguir continuar, jogo novamente. E aí, assim, gente, isso aqui está totalmente pronto, né? Totalmente utilizável, e a gente pode compartilhar com os alunos, né? Ao copiar esse código, por exemplo, e publicar em um Google Sites, né? E aí você consegue compartilhar esse jogo 100% jogável aqui com todos os seus alunos e trabalhar aí numa dinâmica super divertida, tá? Eu sugiro que vocês explorem essa funcionalidade um pouco mais, peça para poder criar sites baseado em algum arquivo, ou então, se vocês têm uma ideia de aplicativo que vocês quiserem trabalhar, pede para ele criar para vocês, né? E brinquem um pouco com essa funcionalidade, porque tem bastante coisa bacana que dá para criar aqui, né? Isso era tudo que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu finalizar aqui o meu compartilhamento de tela. E acho que eu preciso chamar de volta o professor Everson, né? Bom, gente, assim, quero deixar aqui, né? Acho que a última mensagem o prompt ou o comando, ele é absolutamente importante, né? Para vocês conversarem com a inteligência artificial. É importante que vocês sigam ali uma linha de pensamento, né? Estruturem o comando de vocês, mas mais importante ainda é que a inteligência artificial pode e consegue ajudar você a montar prompts melhores, né? Então, explorem aí um pouquinho dessa possibilidade. É isso aí, professora Aline. A gente retorna aqui agora, então. A gente fica muito feliz com a tua fala. A gente está aprendendo juntos, né? Estamos juntos aí de mão dadas, aprendendo a utilizar essas novas tecnologias e ver de que forma elas podem contribuir, melhorar e facilitar, né, nossas práticas pedagógicas dentro da sala de aula. Muito se discute, né? As pessoas têm assim, um certo receio com aquela fala de que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai substituir o professor. Tem-se esse medo, esse receio. Mas a gente percebe que não é bem assim, né? Você vê que não basta ter o prompt, tem que ter a pessoa por trás, tem que ter o ser humano por trás. A tecnologia, a inteligência artificial, ela é só mais uma ferramenta que vai agregar as nossas práticas pedagógicas dentro da sala de aula, dentro da gestão escolar, dentro de toda a administração escolar, dentro de toda a comunidade escolar. Ela é uma ferramenta que vem para contribuir e não para substituir, né? Eu costumo dizer assim nas minhas falas, professora, que a inteligência artificial, ela é como um outro programa de computador, como aqueles que nós já tínhamos na nossa máquina instalada. Um editor de texto, para fazer uma apresentação, para editar um vídeo. A diferença é que agora nós temos um programa muito mais potente que consegue desenvolver novas atividades de uma maneira com mais excelência, mas se não tiver o humano, se não tiver a individualidade de cada área, de cada professor, o olhar de cada pessoa por trás, ela não vai fazer nada. Então, a importância de se entender como elaborar os prompts e também a importância de entender do seu conteúdo para solicitar essas demandas para a inteligência artificial, não seria isso? Sim, e se eu puder complementar, assim, eu também já escutei muito nessa frase de que a tecnologia vai substituir o professor, aí agora a inteligência artificial vai substituir o professor. Principalmente porque quando a gente fala de inteligência artificial, né, tem-se aquele imaginário ali popular, né, muito da ficção científica, né, de que a inteligência artificial é aquele ser inanimado que está vindo para poder substituir e tornar o ser humano, né, obsoleto.
Mas assim, eu gosto sempre de tentar aterrissar, né, essa ideia e desmistificar o conceito da inteligência artificial, que nada mais é, como você bem colocou, uma máquina, né? É um programa que executa dentro de um computador, né? Hoje a gente tem máquinas muito potentes e por isso que a gente tem inteligência artificial que gera conteúdo, né? Mas ainda assim, esse conteúdo ele é baseado em algo pré-existente, né? Ele é baseado no que hoje existe dentro da internet, né? Então, tudo que está dentro da internet que você consegue ter acesso, você consegue pesquisar ali no Google, a inteligência artificial também faz a mesma coisa. A diferença é que ela faz isso de forma muito rápida, né? E ela consegue trazer resultados ali de forma quase que instantânea. Mas é importante que exista esse crivo do educador, porque conceito muito importante. Não é porque está na internet que é verdade, né? Então, da mesma forma que a gente, né, como pessoas aqui, a gente está o dia todo, né, recebendo conteúdos e você precisa fazer aquele filtro de isso é verdade, isso não é, né? O famoso ali filtro da fake news. Você precisa saber pesquisar e ter o conceito, né? A opinião crítica, né, de identificar se aquilo é verdade ou se não é, né? É importante que, com o conteúdo gerado pela inteligência artificial, você faça exatamente a mesma coisa, porque a inteligência artificial ela está usando o conteúdo disponível na internet para gerar conteúdo novo. Se não tiver uma pessoa ali para olhar e analisar esses vieses, essas fontes, né, de onde que a inteligência artificial está buscando esse conteúdo, a gente está só disseminando mais desinformação, né? E principalmente quando a gente fala de criar conteúdo para a sala de aula, que a gente está lidando ali com alunos, com crianças, com adolescentes, né? Ter uma pessoa, né, ali um ser humano para poder filtrar esse conteúdo e garantir que o que chegue para a sala de aula, né, que o que chegue como conteúdo pedagógico seja algo que esteja alinhado com as suas expectativas pedagógicas, é absolutamente importante, né? Então, assim, não interessa o quão ágil seja, né? O objetivo da inteligência artificial é economizar o tempo do educador. Ao invés de eu gastar 2, 3, 4 horas fazendo pesquisa, analisando conteúdo, fazendo correção de uma prova, por exemplo, eu coloco a inteligência artificial para agilizar isso para mim, mas eu preciso ter o meu olhar ali humano em cima e fazer essa conferência desse conteúdo. É absolutamente necessário. Então, assim, não, a inteligência artificial não vai substituir o educador, pelo amor de Deus. Perfeito, professora. É isso aí, professora Aline, professora, né? Aline, olha só, a gente vai verificar se tem alguma pergunta, algum comentário da galera aí no YouTube que está participando com a gente. A gente teve lá uma audiência bem significativa. A gente tem, minha diretora, alguma participação? Mandaram aí alguma pergunta? Você que está nos assistindo, mande sua pergunta. Vamos aproveitar que a Aline está aqui para tirar nossas dúvidas sobre o Gemini, sobre inteligência artificial, sobre como a gente pode utilizar. Uma coisa interessante, né, Aline, é que a gente traz aqui hoje uma fala falando especificamente voltada para o professor, mas o Gemini também tem infinitos recursos para gestão, né? Assim, a gente tem várias possibilidades de como utilizar e gerenciar a escola utilizando aí a inteligência artificial para facilitar o nosso dia a dia ali como gestor, como secretário, né? Sempre tem aqueles comunicados da secretaria para os pais, aviso, recados, ata de reunião, uma série de coisas. Tudo isso também pode ser utilizado aí através do Gemini, né? Sim, com certeza, e claro que as minhas demonstrações aqui hoje, elas foram voltadas, né, para o contexto ali pedagógico de sala de aula, né, mas uma funcionalidade que eu mostrei, que foi o Gem, né, que é a possibilidade de você criar um chatbot, né, e você programa ele para executar sempre a mesma tarefa, né,
é algo que eu tenho visto sendo utilizado do ponto de vista administrativo para poder ser, por exemplo, ajudar a responder perguntas frequentes, né? Então, você treina ali o chatbot com conteúdo, por exemplo, da Secretaria de Educação, e você dissemina isso dentro da rede, né, para poder responder algumas perguntas frequentes. Ou então, muito bacana, né, um uso que eu tive recentemente, com a Secretaria de Educação Estadual, inclusive, eles criaram um chatbot para poder ajudá-los a criar ETPs, que são estudos técnicos preliminares, né? Então, para o processo de criação de licitação. Então, assim, olha, eu preciso criar um novo estudo técnico, mas baseado aqui tá os meus estudos técnicos anteriores, né? Então, alimenta aquelas informações que você já tem para poder treinar o chatbot, né? E pede para ele criar um novo ali do zero. Então, assim, as possibilidades, né, principalmente do ponto de vista administrativo, elas são imensas, né? Do ponto de vista de gestão, com certeza, né, principalmente ali em análise de documento, criação de memorandos, por exemplo, né? Então, aqueles documentos que você cria de forma repetitiva, você não precisa mais criar isso do zero. Você programa o chatbot para poder fazer isso de forma automática, né? Então, assim, eu costumo dizer que o uso da inteligência artificial ele está limitado apenas à sua criatividade, né? O quanto mais criativo você for para conseguir explorar ali as possibilidades, né? A inteligência artificial consegue criar para você, com certeza. Perfeito, Aline. Olha só, Aline, a gente tem aqui, começou a chegar as perguntas, a gente tem aqui o professor Railson, lá do município de Itacoatiara. Ele está perguntando aqui o seguinte, ele quer saber se tem como, dentro do Gemini, a gente incluir fontes ali, quando a gente vai criar a inteligência, a gente consegue incluir fontes que vão deixar mais seguro as respostas e o direcionamento que a inteligência artificial vai me trazer quando eu utilizar esses genes. Obrigado, professor Sim. Railson, lá de Itacoatiara. Muito obrigada pela sua pergunta, ela é extremamente pertinente, né? Principalmente pelo que a gente está falando aqui, do fato da inteligência artificial, sim, né? Trazer informações que não podem ser confiáveis, né? Por ela buscar de sites não confiáveis, ou até mesmo, né? Eu costumo dizer que as alucinações da inteligência artificial, elas são reais, né? Muitas vezes ela cria ali algum conteúdo, ela cria uma fonte que não existe, né? Então, você conseguir restringir isso para garantir que os seus resultados eles sejam mais confiáveis é totalmente possível. Eu não sei se eu posso compartilhar a minha tela aqui de novo, se talvez não consigo? Tá. Então, assim, aqui na minha tela, quando você vem aqui e cria o Gems, eu vou mostrar exatamente o Gems que eu já tinha criado, tá? Eu venho aqui em editar, e aqui embaixo você tem esse botãozinho aqui de mais, tá? Então, aqui no mais, você consegue enviar arquivos, né, do seu computador ou adicionar algum arquivo do Drive. Você pode, inclusive, aqui nas instruções, apontar ele para algum site específico ou então algum vídeo da internet, né, e falar, olha, eu preciso que você haja ou preciso que você use como conteúdo apenas esse site ou apenas esse vídeo, tá? Então, isso é totalmente possível e está, inclusive, dentro, né, daquele componente que eu falei, que é você estabelecer as suas restrições, né? Então, você deixar claro que a inteligência artificial só vai buscar conteúdo de tal local para garantir que as suas respostas, né, elas sejam o mais reais, né, e verdadeiras possíveis, baseado em um conteúdo específico, tá? Eu quero deixar claro que hoje eu acabei não entrando em uma outra funcionalidade aqui do Gemini. Eu não mostrei, e aí, assim, eu acredito que vai ter um segundo momento ou uma segunda live exatamente para poder falar a respeito disso, que é o Notebook LM, tá? Então, assim, vou deixar o nome aí para vocês ficarem curiosos, tá? Então, assim, o Notebook LM, ele é uma funcionalidade, né, dentro do Gemini, né,
que ele filtra exatamente as fontes. Então, ao invés dele trabalhar com conteúdo da internet, ele trabalha com conteúdo específico que você der. Ou seja, ele só pesquisa nas fontes que você traz. Então, para essa pergunta do professor, né, sobre como limitar essas pesquisas, eu diria que o Notebook LM é uma ferramenta melhor ainda para ele poder trabalhar. E se ele não explorou ainda, fica aí a dica para ele dar uma brincada lá com o Notebook LM, porque realmente é o melhor formato, porque aí ele vai trabalhar apenas com as fontes que você der para ele. Ele não faz pesquisa na internet, por exemplo. Perfeito, Aline. Olha só, a gente tem mais uma pergunta aqui, agora é da professora Juliana, a professora Juliana de Itapiranga, está mandando aqui a pergunta, querendo saber como é que fica hoje a questão das imagens utilizadas na inteligência artificial, sobre a questão de direitos autorais, como é que fica, como é que é tratado hoje essa questão pelo Gemini, como é que eu utilizo essas imagens e como é que eu referencio, se hoje já existe alguma normativa em relação a essas imagens que são criadas pelo Gemini. Pergunta importantíssima e muito obrigada por trazer esse ponto, porque foi algo que eu não abordei aqui hoje, né? Que é a questão de segurança da informação, tá? Então, assim, tudo que eu mostrei hoje, né, principalmente o uso do Gemini e todas essas funcionalidades, elas estão disponíveis 100% dentro da conta institucional da Secretaria de Educação, tá? Vocês têm acesso com a sua conta @Gmail? Tem, consegue gerar imagens, inclusive, tá? Mas a gente está falando aqui de um contexto 100% educacional, tá? E qual que é o ponto importante? A conta institucional da Secretaria de Educação, ela tem uma camada de segurança adicional, tá? Então, tudo o que é produzido, compartilhado, criado assim, tudo que é produzido dentro do ambiente institucional, ele não é compartilhado fora desse domínio e, principalmente, ele não é utilizado para treinar modelo da inteligência artificial, tá? Então, assim, o compartilhamento de imagens, de informações sensíveis, por exemplo, né? Então, principalmente quando a gente está trabalhando, né, com imagens de alunos, né, de muitas vezes de crianças, né, o compartilhamento dentro do ambiente institucional, ele é totalmente seguro, tá? Então, a conta institucional do Google, ela atende aí todas as normativas, né, tanto as nacionais, né, de LGPD, quanto as internacionais, de compartilhamento de informações, tá? Então, assim, vocês conseguem ler mais a respeito disso, né, nos termos de serviço, né, do Workspace, mas, assim, vale dizer aqui, né, que a gente traz essa camada adicional na conta institucional. Então, o compartilhamento de informações e a criação de novas imagens, ele, dentro do ambiente institucional, ele é totalmente seguro, tá? Na sua conta @Gmail, o Google ele também fornece uma camada de segurança adicional, principalmente pensando nesse compartilhamento de imagens, tá? Mas não é da mesma forma que tem dentro do ambiente institucional, tá? O ambiente institucional, ele traz, né, uma camada adicional, principalmente por não treinar modelo, tá? Então, tudo que é compartilhado da Secretaria de Educação, por exemplo, isso não é utilizado para continuar, para o Gemini continuar aprendendo em cima, tá? Ele usa uma base de dados, que é uma base de dados aberta, né, da internet e já feita para isso, não os conteúdos compartilhados dentro do ambiente institucional, tá? Eu acho que isso é sempre muito importante deixar muito bem claro, tá? Que quando você usa a sua conta institucional, que é o eu esqueci agora qual que é o domínio, mas é sedu.am.gov.br, alguma coisa assim, né? A sua conta institucional, o compartilhamento de informações é absolutamente seguro, tá? Perfeito, Aline, informação super importante. E uma coisa também interessante, né, Aline, que vale reforçar para todo mundo que está nos assistindo, é que quando você entra no Gemini com o nosso e-mail institucional, a gente tem acesso a um Gemini ali Pro, né? A gente tem vários recursos que a nossa conta pessoal
não tem dentro do Gemini, né? Então é interessante que quando a gente for utilizar o Gemini, a gente passe a utilizar a nossa conta institucional, porque ela tem outros recursos que a nossa conta pessoal não possui ainda, né? Exatamente, tá? A conta institucional, o Google ele disponibilizou ali algumas funcionalidades, né, muito mais amplas. Acho que hoje a principal diferença, né, do seu @Gmail para sua conta institucional é a quantidade de coisas que você pode fazer, tá? Então, é uma quantidade maior de criação de imagens, uma quantidade maior de fontes que você pode enviar, né, uma quantidade maior de interações, né? Dentro da sua conta institucional, você tem acesso ali aos modelos do Gemini, né? Que aí é o 2.5 Flash, 2.5 Pro, que são os modelos mais avançados da inteligência, né? Da tecnologia. Eu não sou tão técnica, então não sei explicar em detalhes isso, tá? Mas você consegue ali, inclusive, navegar nesses outros modelos, né? Para conseguir ter formas de interação diferentes. Mas acho que, assim, principalmente, né? Eu indico que qualquer conteúdo, né, principalmente pedagógico que seja criado, ele seja criado na conta institucional, principalmente por conta da camada de segurança, né, para você ter a garantia que o que você está trabalhando ali, ele vai ficar dentro do ambiente institucional e não vai ser acessado por nenhuma conta externa. Perfeito. Olha só, Aline, a gente tem mais perguntas. Eu falei para você que este assunto dava o que falar, que a galera ia vir com várias perguntas. Nosso horário está acabando, mas eu tenho mais perguntas aqui. Eu não posso deixar de não perguntá-las. Olha só, professora Cláudia Gomes está perguntando o seguinte: a IA a favor da educação e da aprendizagem. Temos referências bibliográficas clássicas nesse campo que pode nos ajudar de forma prática? Achei uma pergunta assim mais complexa, né? E acho que assim ela talvez exige uma resposta que provavelmente eu não vou saber dizer, né? Assim, hoje o que um ponto que eu vou reforçar, assim, né? Quando a gente está falando de novo, né, do ambiente institucional, ele é um ambiente, né, que foi treinado, né, extensivamente. Ele continua ainda, né? Acho que em treinamento ainda e tendo ainda diversas iterações. Mas é importante, né, que, de novo, todo o conteúdo gerado pela inteligência artificial ele seja submetido a um crivo humano, né? Então, assim, você faça ali a conferência das informações que são geradas, principalmente quando a gente fala na questão de viés, né, viés de criação de imagem mesmo, né? Então, assim, o produto do Google, ele foi criado, né, para refletir ali uma série de pontos de vista, né? Então, assim, tem várias pessoas diferentes, né, de diferentes históricos, são diferentes pessoas que criaram esse produto, mas, de novo, né, ele usa uma base de dados já existente, que é a base de dados da internet, né? Tudo que está disponível ali dentro da internet, ele usa como fonte para poder trazer uma resposta, né? Quando você coloca ali um comando, ele vai buscar essas informações na internet para trazer uma resposta para você, né? Então, esse crivo ali de você analisar essas respostas é muito importante, tá? Eu não sei se foi exatamente essa a pergunta da professora, porque como ela citou ali em relação a fontes especificamente, eu não sei se a pergunta dela, eu não sei se ela quer mandar uma segunda pergunta para poder falar um pouco mais, tá, sobre isso. Mas, assim, esse é um viés. E aí, assim, se eu entendi bem a pergunta, né, a gente também tem um segundo viés, que é a questão de você ter, né, resultados mais apurados dentro da inteligência artificial, tá? E aí você pode, por exemplo, usar aquela funcionalidade que eu mostrei, que é o Deep Research. Então, dentro do Gemini, você vem e ativa o Deep Research ao fazer as suas pesquisas acadêmicas, e aí todos os resultados que o Gemini trouxer aqui para você, eles serão pautados em sites ou artigos acadêmicos, tá? Então, aqui, a possibilidade de você ter resultados que não são verdadeiros ou buscar de sites não confiáveis é muito menor, até porque ele vai listar para você todas as fontes,
tá? E aí você, inclusive, consegue selecionar aqui se você quer usar uma fonte só do seu Drive, se você quer usar pesquisa na internet, você consegue limitar e garantir que as fontes, você saiba exatamente de onde estão vindo as respostas que a inteligência artificial está trazendo para você. Não sei se eu respondi a pergunta da professora. Perfeito, professora. Eu acho que era essa mesmo a resposta. Eu acho que ela deve ter entendido, sim, Aline. Aline, para a gente já começar a encerrar, porque tem perguntas, tem mais uma aqui que eu achei bem interessante. Olha só, é da professora Rainalda. Professora Rainalda, diz o seguinte: qual percentual ou nulidade de produções através do Gemini? O que ela quer saber é o seguinte: a resposta ao que se pede é única ou ao ponto de não ser configurado o plágio? Acho que ela quer saber o seguinte: até onde um texto gerado por uma inteligência artificial ela é um plágio? Pode ser considerada um plágio ou não, né? De novo, nossa, o pessoal aqui está dando umas perguntas bem curiosas, né? Assim, eu acho que aqui a gente tem uma discussão assim quase que semântica ou filosófica, talvez, né? Porque a partir do momento que a gente entende, né, que a inteligência artificial ela não cria nada do zero, ela sempre vai usar um conteúdo pré-existente, e eu acho que esse é um conceito muito importante, né, para todo mundo aqui entender, porque quando a gente fala de inteligência artificial generativa, né, foi muito ali usado o conceito de que a inteligência ela está criando alguma coisa nova, né? E assim, e o que é novo aqui, né? Exatamente, porque a inteligência artificial ela não tem a capacidade de criar algo do zero. Ela sempre vai usar uma base de dados como fonte ou como base para poder criar um conteúdo novo, tá? Então, assim, por isso que eu falei que é uma discussão ali quase que filosófica, né? Porque no final do dia, né, a inteligência artificial, quando ela produz, né, você pede para ela produzir um texto, ela vai se basear em conteúdos existentes na internet, né, para criar um texto novo, mas é sempre baseado em um conceito pré-existente, tá? Então, assim, é muito similar ao que nós fazemos, né, como pessoas, né? A gente lê um texto, a gente lê um livro, e aí você vai produzir um resumo, ou você vai produzir uma crítica em cima daquilo, você está sempre se baseando, né, em um conteúdo pré-existente, tá? E aí, assim, a partir do momento que eu faço, né, eu como ser humano, eu faço uma produção nova, né, baseada em alguma coisa que eu já conheço, né, aquilo é uma produção nova. E por isso que o conceito, né, aqui é que a inteligência artificial cria uma informação nova, tá? Quando a gente parte para a outra camada, que é analisar isso, né, como um conteúdo novo, eu, como professor, por exemplo, lendo aquele texto, né, e fazendo exatamente essa análise, isso daqui é um plágio ou isso não é. Hoje, falando de forma muito aberta, assim, tá? Hoje a gente não tem, né, uma tecnologia que consegue identificar com 100% de precisão o que é um texto gerado por inteligência artificial, tá? Então, assim, hoje a gente não consegue mais, né? Hoje a gente não tem essa tecnologia para poder falar que um texto foi gerado aqui por inteligência artificial e 100% desse texto é gerado por uma inteligência artificial. Não temos, tá? Por isso que eu falo que é muito importante, né, a gente trabalhar o conceito de como que a gente pede para a inteligência artificial criar algo. Porque a resposta da inteligência artificial, ela só é tão inteligente ou tão completa quanto a minha pergunta. Se eu faço uma pergunta genérica, a minha resposta será genérica, né? Se eu faço ali um comando robusto, detalhado, e eu coloco as minhas expectativas,
a minha resposta será muito mais completa, né? Então, acho que cabe aí, né, de um ponto de vista pedagógico, a gente realmente, cada vez mais, né, como educador, começar a trabalhar esse pensamento crítico, né, que gera a pergunta, do que a análise especificamente da resposta, porque hoje a gente realmente não tem uma tecnologia que aponte e fale isso daqui é um conteúdo 100% gerado por inteligência artificial. Não temos ainda não existe essa tecnologia criada. A gente não tem como saber se isso é um plágio, né? Se é algo gerado por inteligência artificial ou foi gerado por uma pessoa, né? Então, por isso a importância dessa análise crítica, né? De como que a gente pede que a inteligência artificial gere esse resultado. Mas, de novo, isso aí gera aí, tem toda uma discussão aí filosófica em cima desse conceito de criação de conteúdo novo, com certeza. Eu acho interessante, Aline, que quando você está utilizando inteligência artificial para elaboração de materiais, quando você dialoga na produção deste material, você percebe que conforme você vai dialogando na construção e elaboração deste material, você vai percebendo que a própria forma que a IA vai escrevendo vai alterando e se adequando ao teu estilo de escrita, que é aquela pegada que a gente falava, de que ela é só uma máquina, precisa da figura humana por trás. E quando você vai dialogando com as fontes, com o conteúdo, com as abordagens, e você vai trazendo questionamentos e perguntando, mas e se não fala com aquilo? E você vai trazendo a sua característica para a elaboração daquele texto, você percebe que o texto também deixa de ser aquela coisa mecânica para se tornar uma coisa mais humanizada, né? Então eu acho que é aquela pegada de que por trás da inteligência artificial, que é apenas uma máquina muito potente, apenas uma máquina, a figura do ser humano sempre vai ser a peça mais importante, porque uma máquina não liga sozinha, precisa de alguém para ir lá e apertar esse botão. A mesma coisa é a IA, ela vai precisar sempre de uma pessoa para ir lá, pelo menos apertar o botão e dar o start para ela começar na sua produção. Outro dia desse, muito bem colocado. Falando sobre a sua fala, só para a gente concluir essa sua fala, eu estava lendo uma matéria numa revista que falava sobre um escritor, um colunista, muito famoso de São Paulo, que ele tem uma coluna fixa nessa revista, e aí estavam criticando, falando que a escrita dele estava sendo produzida através da inteligência artificial, do ChatGPT, porque a linguagem que ele escrevia na revista era muito parecida com a forma que ele escrevia, que o ChatGPT escrevia. E aí uma das coisas que fazia identificar que era algo muito parecido é o uso do travessão, que a gente caiu no desuso, mas a inteligência artificial geralmente ela usa o travessão quando você vai pedir a elaboração de um texto. E aí começaram a apontar que os textos dele estavam sendo produzidos com inteligência artificial. E aí ele foram analisar toda a estrutura do texto dele e chegaram a esse ponto de falarem, não, ele está elaborando o seu texto com inteligência artificial. E aí ele teve que ir lá e mostrar que não, que bem antes da inteligência artificial, a escrita dele já existia daquela forma. Aí ele traz até um questionamento na fala dele, que ele diz assim, será que eu estou copiando a IA ou a IA que aprendeu com a minha forma de escrever e está copiando a forma que eu escrevo para tentar humanizar a sua forma de escrita? Né? Bem interessante. Acho que tem muita Ponto coisa importantíssimo. Tem muita coisa interessante ainda que a gente vai descobrindo com essas evoluções ao longo do tempo, né? Tem um escritor americano,
agora eu não me recordo o nome, que ele faz umas previsões, um professor que ele estuda sobre inteligência artificial e ele faz umas previsões com base em estudos. E ele diz que até 2040 o mundo vai se surpreender de forma significativa e a gente não vai ser mais o que era antes, graças à inteligência artificial. Isso às vezes me assusta, mas é interessante. Eu quero estar lá para ver isso acontecer, não é, Aline? Com certeza, e assusta mesmo, porque essa é uma tecnologia que está vindo atropelando a gente, assim. Ela está acontecendo em uma velocidade que é humanamente impossível de acompanhar, e eu olho para isso, assim, com receio também, mas empolgação, porque eu acho que as possibilidades, elas são muitas. E é isso, assim, obviamente que a gente precisa ter cautela, né, no uso, e não só no uso, né, mas assim, acho que cada vez mais é importante que a gente trabalhe o nosso critério e a nossa capacidade de análise de informações, né, porque hoje já é comum você estar navegando ali, por exemplo, no Instagram e passar por um vídeo e você se perguntar, putz, será que isso aqui é inteligência artificial? Né? Hoje, 12 de novembro, né, de 2025, a gente já está no estágio em que você vê um vídeo na internet e você já não sabe mais se aquilo é um vídeo de verdade ou um vídeo de inteligência artificial. Então, assim, a gente ter a capacidade de trabalhar cada vez mais a nossa visão crítica, de analisar e olhar o que você recebe e realmente se questionar o quanto aquilo faz sentido para você, o quanto aquilo é verdade, não é? É mais do que nunca, assim, importante. E eu acho que, assim, isso, talvez essa seja a nossa maior virada de chave com a inteligência artificial, porque eu sinto que, como sociedade, a gente veio perdendo essa capacidade crítica, né, de analisar informações. E agora, mais do que nunca, vai ser necessário que a gente retome isso para garantir que a gente não seja aí passado para trás por uma informação ou por um vídeo ou simplesmente por um texto que você não tem mais a capacidade de identificar se é algo gerado por uma pessoa ou gerado por uma inteligência artificial. E aí entra o questionamento, né, de tipo assim, qual que é a real diferença, né? Porque a inteligência artificial está sendo treinada por conteúdo gerado por pessoas, né? Então, assim, o quanto isso, né, que realmente faz diferença, né? Quem gerou, mas muito mais o que treinou a inteligência artificial para poder gerar esse conteúdo, né? Eu acho que é o principal questionamento aí. De novo, é uma discussão bem filosófica. Isso é uma linha bem tênue, né, Aline? Essa semana o Brasil inteiro foi surpreendido, tu deve ter recebido, todo mundo recebeu, aquele vídeo do garotinho que está no elevador e ele pede, Senhor, abra a porta do elevador, e aí do nada a porta abre, assim, o Brasil inteiro compartilhou esse vídeo, todo mundo ficou emocionado, depois se descobriu que o vídeo não era real, era um vídeo feito por IA. E aí você imagina isso dentro dos contextos que nós vivemos, quantas pessoas não compartilharam esse vídeo, foram impactadas, e hoje não vão saber se esse vídeo era verdadeiro ou não, se era uma IA ou não, e dentro de outros contextos, o quanto pode ser perigoso, né, essas questões. Sim. Mas, Aline, a gente vai ficando por aqui, tá todo mundo cheio de dúvidas, cheio de curiosidade, querendo perguntar, mas o nosso tempo já foi embora junto com a IA, a gente já está aqui, já extrapolamos o nosso horário, a gente vai deixar as próximas perguntas e essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, para o nosso próximo encontro, né? Lembrando a galera que a gente tem um próximo encontro agora para o final do mês, a gente vai ter o nosso terceiro encontro, será com a Aline de novo, turma. Aline, a gente queria te agradecer muito. A gente vai pegar aqui as perguntas que vierem. Quem tiver suas dúvidas, pode entrar em contato com a gerência. A gente vai pegar essas dúvidas e no próximo encontro a gente pode trazer aí essas respostas. Vamos combinar assim? Perfeito.
quero agradecer mais uma vez por me terem aqui, por terem paciência comigo, demonstrando e mostrando aqui todas as funcionalidades. E acho que se eu quero deixar um recado não tenham medo de explorar a inteligência artificial, assim, por mais que pareça algo que está acima ou fora do nosso controle, ainda assim, isso aqui é só uma máquina que ela foi treinada para executar os nossos comandos. Então, trabalhem, explorem, identifiquem o melhor formato e como fazer essa ferramenta poderosíssima trabalhar para vocês, para ajudar a economizar o tempo de vocês, para que vocês foquem naquilo que vocês realmente sabem fazer, que é dar aula, ensinar, estar na sala de aula, olho no olho com os seus estudantes, né? Deixa a inteligência artificial para poder executar aí aquelas atividades repetitivas, operacionais, que tomam muito tempo, e aí vocês terceirizem esses trabalhos aí para a inteligência artificial e não tenham medo de fazer isso, porque é para isso que ela serve. É isso aí, Aline, a gente queria muito te agradecer, a gente vai encerrando por aqui, lembrando, pessoal, que nós temos mais 2 encontros, vamos falar aí sobre o notebook LM, vamos falar também sobre o Gemini no próximo encontro mais na frente, fiquem atentos a essas datas, olhem a caixa de e-mail de vocês, nossas notificações estão chegando, nossos contatos vão estar aqui na descrição desse vídeo, caso você queira entrar em contato com a gerência de tecnologia. Lembrem-se, este encontro, ele faz parte dessa imersão rápida, Google para Educadores do Amazonas, faz parte do programa de práticas pedagógicas com tecnologias educacionais, promovido aqui pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, com o Centro de Mídias de Educação do Amazonas e a Gerência de Tecnologias de Educação. Então, galera, vou ficando por aqui e a gente se encontra aí no nosso próximo encontro de imersão rápida Google para Educadores no Amazonas. Até lá!